Conselho de Segurança. No passado domingo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu despediu o ministro da Defesa Yoav Gallant, depois deste último pedir um adiamento do plano de reforma judicial proposto pelo governo, que aparentemente dava ao executivo, entre outras coisas, um controlo total sobre as nomeações judiciais. Centenas de milhares de israelitas saíram à rua em protesto em defesa da democracia. Seguiu-se uma greve nacional, escolas e serviços fechados, voos cancelados e Netanyahu acabou por interromper este processo antes de ele ser votado. É sobre esta situação em Israel que vamos falar neste Conselho de Segurança, como habitualmente aqui na redação da Sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. במשך 3 חודשים קראתי פעם אחר פעם להידברות, וגם אמרתי שאהפוך כל אבן כדי להגיע לפתרון. Bom, isto se calhar faz sentido começar por explicar, a quem não está a seguir particularmente, o que é este plano de reforma judicial de Netanyahu e porque é que ele é tão controverso. Bem, o plano de reforma judicial é, na realidade, um conjunto de legislação que altera a forma como os juízes são escolhidos e, na prática, atribui mais poder ao governo e ao parlamento para nomear os juízes. Isso creio que é o essencial, mas também há outro aspecto desta reforma que visa em que condições é que se pode pedir ao Primeiro-Ministro, os tribunais podem pedir ao Primeiro-Ministro para se ausentar das suas tarefas. Isto é, o Tribunal basicamente diz, olha, você agora durante 2 meses, 3 meses, seja o que for, não exerce o cargo. Portanto, o que a proposta visa fazer é criar mais regras, melhores regras para esta provisão. E porquê é que isto está a acontecer? Porque Israel é curioso em vários sentidos. O primeiro é que não tem uma Constituição, tem um conjunto de aquilo que se chamam leis básicas, que na prática são constitucionais, mas também é um país onde há poucos pesos, freios e contra-freios, checks and balances. Sim, exato. Portanto, é um país onde o Presidente da República, que é escolhido pelo Parlamento, de facto não tem poder efetivo, e, portanto, o único controle que há sobre o poder, sobre o Parlamento e sobre o Governo é o Tribunal Supremo. O problema é que este Tribunal Supremo tem, nos últimos 30 anos, sensivelmente, vindo a alargar as suas competências e tem vindo, efetivamente, a interferir na política israelita. Por exemplo, o Tribunal atribuiu-se a si próprio o poder de revisão constitucional, de rever a legislação parte do Parlamento. Tudo isto, aliás, se calhar até seria aceitável, mas o problema é como é que os juízes são escolhidos. E os juízes são escolhidos entre eles, portanto são cooptados. A Ordem dos Advogados tem um papel importante nessa decisão. Quem não tem um papel relevante é o Parlamento. E, portanto, a coligação governamental atual diz, com alguma razão, que não se pode ter um órgão que não é democraticamente eleito, sobre o qual não há capacidade de fiscalização, a frustrar, digamos assim, a vontade do Parlamento. Isto parece-me um argumento razoável, já podemos falar sobre ele. Mas, portanto, existe, no fundo, esse crescimento dos poderes do Supremo Tribunal provocou uma espécie de consenso de que ele deve ser reformado, mas há divergências sobre a forma como essa reforma deve ser feita. É isso? Sim, em parte, quer dizer, há muitos anos que as pessoas, muitos políticos israelitas, falam da necessidade de fazer essa revisão. Agora, o próprio Netanyahu, por exemplo, o primeiro-ministro, não estava particularmente interessado neste assunto. Eu sei que agora o assunto transformou-se numa questão sobre Netanyahu e sobre os problemas judiciais dele? Os problemas judiciais dele, que em larga medida são politicamente
derivados. Mas, de qualquer forma, aqui o que eu acho que é essencial é que não era um entusiasta desta solução ou de qualquer outra, quer dizer, simplesmente achava que era possível viver, como aliás viveu no passado durante muitos anos, com estes poderes do Supremo. Em larga medida, a controvérsia é gerada pelo seu Ministro da Justiça, que visa, entre aspas, entalar Netanyahu com esta proposta. Mas já lá vamos, mas essa questão é importante porque é uma questão que surgiu relativamente aos problemas judiciais de Netanyahu. Esta reforma era um caminho para ele se livrar eventualmente desses problemas? Absolutamente. Um dos aspectos que já foi votado pelo Knesset, pela atual maioria de direita e extrema-direita do governo liderado do Benjamin Netanyahu, visava perfeitamente alargar a capacidade de imunidade do primeiro-ministro, que para ele é vital, dados os processos que correm judicialmente, processos de corrupção. Mas, além desse aspecto, que tem a ver com o particularismo, o interesse particular pessoal de Benjamin Netanyahu, há duas questões de fundo. Esta polémica sobre os poderes do Supremo Tribunal israelita já se arrasta há tempos, como referiu e bem o Vasco, mas tem a ver com o facto de, a partir de agora, se fosse avante um dos aspectos desta reforma judicial, seria o Knesset que definiria sempre por maioria quem são as nomeações para o Supremo Tribunal israelita. E um dos argumentos contra esse aspecto da reforma é que isso transformaria o Supremo Tribunal consoante as flutuações das maiorias políticas em Israel. E convém lembrar que os 120 membros do Knesset representam um número sempre muito elevado de partidos e de coligações, dado que o sistema proporcional eleitoral em Israel conduz a isso, a uma grande instabilidade política. Isso é uma questão interessante, porque a coligação teve 48% dos votos, ou seja, não teve a maioria, tem a maioria graças ao sistema, sim, ao sistema eleitoral. Tem 64 deputados. Tem legitimidade para propor uma reforma tão profunda sem haver um consenso mais alargado? Essa é a discussão que está em curso, é isso que quer apresentar o Presidente Herzog como tentativa de mediação entre os diversos partidos políticos, mas no fundo, o que está em causa é o caráter democrático e secular do Estado israelita. Essa é a verdadeira questão de fundo desta história da reforma e basta dar um exemplo muito simples. Há 2 anos o Supremo Tribunal interditou uma lei que pretendia impor a todos os hospitais do país a interdição de comida não kosher, ou seja, que não respeitasse os interditos religiosos hebraicos, durante o período da Páscoa. Esta segunda-feira, a maioria voltou a aprovar legislação que proíbe que todos os hospitais de Israel permitam que seja consumido durante o período da chamada Páscoa judaica, que começa agora, que celebra o êxodo, a saída do Egito do povo judaico liderado por Moisés, proíbe a introdução de comida não kosher nos hospitais e o seu consumo durante o período da Páscoa. Obviamente, já houve declarações por parte de juízes do Supremo Tribunal e conselheiros a considerarem que isto levanta problemas legais relevantes. Portanto, o que está aqui, ao fim e ao cabo, em causa
tem muito a ver com este caráter secular, porque nós temos um peso cada vez maior, e já poderemos explicar porquê, da política religiosa, do peso político dos partidos religiosos que representam uma muito significativa comunidade ortodoxa e, sobretudo, ultra-ortodoxa, ou seja, são 13% da população hebraica e é uma comunidade em expansão. Basta dizer que a média de filhos por mulher na comunidade ultra-ortodoxa Haredi é de 7 filhos por mulher, que tem isenções muito significativas, que começam pelo não prestar serviço militar, que recebe um número elevadíssimo de subsídios por parte do Estado para a manutenção e financiamento das suas yeshiva, das suas escolas religiosas, e há um confronto entre o elemento secular na sociedade israelita hebraica e aquilo que é o elemento religioso na sociedade israelita hebraica. Mas este plano foi proposto em janeiro e começaram algumas manifestações de setores mais liberais de uma forma mais lenta e mais restrita e que depois foram crescendo nestes meses. O que é que se passou, entretanto, para tomar estas proporções e porque é que não foi aproveitado, no fundo, para alcançar aqui um Porque estes protestos não têm nada a ver com a democracia em Israel. É assim que são apresentados. Quer dizer, o que a oposição a Israel, que está por trás das manifestações, diz é que a proposta é um perigo para a democracia israelita, vem o fascismo, aquelas coisas do costume. Quer dizer, na realidade... Desculpa, Vasco, não é bem do costume, porque desta vez tens 2 partidos fascistas no governo. Na tua caracterização. Na minha caracterização. Sim, mas a tua caracterização é muito extensa, muito lata, muito liberal. Não é, mas adiante, continua. Mas mesmo que o fossem, mas vamos lá ver, mesmo que o fossem, quer dizer, as pessoas votam nestes partidos. Quer dizer, voltamos sempre ao mesmo, não é? Que há um conjunto de pessoas que acham que o povo não pode votar em certos partidos. Tudo bem. Agora, esta proposta, vamos lá ver. O que é que na prática diz esta proposta? Que os juízes serão escolhidos pelo Parlamento. Mas que coisa tão estranha, não é? Inédita. Como se o Tribunal Constitucional não fosse escolhido pelo Parlamento português, como se o Supremo americano não fosse escolhido pelo Presidente e depois ratificado. Há um misto, não é? Há um misto. Não, mas isto não é, quer dizer, isto é a norma em democracia. Quer dizer, em democracia o poder político tem um papel importante na definição dos juízes. Depois os juízes, com certeza, terão toda a sua independência. Mas existem especificidades de Israel que não têm uma Constituição. Eu sei, mas esse é que é o problema. E o problema aqui é que temos 9 pessoas, não é, que se apoderaram de um poder de determinar aquilo que era aceitável e não aceitável. Como, aliás, o João acabou de dizer. Esta gente representa uma certa visão de Israel, uma visão sionista, laica, muito associada ao Partido Trabalhista que fundou o Estado e que o dominou até 1977. Portanto, o que estes tipos estão a fazer, estes juízes, na prática é tentar travar a mudança livremente expressa, não é, pelos israelitas, sobretudo os religiosos. Agora, dir-me-ão, se eu gostava de viver numa sociedade dessas, provavelmente não, mas o problema não sou eu, quer dizer, o problema é que há aqui um projeto que hoje representa sensivelmente metade da população, mas que estes juízes estão a defender contra a outra metade da população. Se querem ser políticos, então concorram ao Parlamento. Existem exemplos de outros países em que, quando governos ou líderes mais musculados, digamos assim, querem capturar o sistema político, começam justamente pelo sistema judicial. Mas isso não significa... Por exemplo, na Hungria e na Polónia, com quem as autoridades israelitas consultaram e com quem publicamente falaram na América sobre o Latina, tema. O Alexandre Moraes no Brasil, quer dizer, há muitos exemplos. Agora, o ponto é só porque isso acontece em alguns sítios, não significa que seja isso que esteja a acontecer. De qualquer forma, acho que há aqui um conjunto de erros. Primeiro, o governo, de facto, poderia ter negociado. Mas o problema era que a oposição dizia, ok, nós só negociaremos se retirarem a proposta, não é? Portanto, não estamos dispostos
a negociar, a menos que vocês retirem a proposta. E vamos lá ver, quer dizer, há uma maioria parlamentar, as eleições têm consequências, as pessoas podem não gostar daquilo que a maioria faz, mas a maioria é legitimada para o fazer. Dir-se-á que parte do problema também com esta situação foi que o assunto não foi discutido nas eleições recentes. Bom, em parte não foi discutida por Netanyahu, porque, mais uma vez, eu sei que a eventual aprovação deste pacote dá jeito a Netanyahu, mas Netanyahu não está empenhado neste pacote, não estava empenhado neste pacote. E, portanto, o que temos aqui é, na prática, uma oposição que perdeu eleições e que conseguiu instrumentalizar, e bem, falou bem do ponto de vista político, este pacote, caracterizando-o como algo que não é. E o mais grave disto tudo é que as repercussões agora já se estão a fazer sentir na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos, com as declarações patéticas de Biden. Podemos ouvir as declarações de Joe Biden agora. Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned. And I'm concerned that they get this straight. They cannot continue down this road. Para além desta preocupação que o Vasco mencionou, há aqui um fator novo, que foi alguns membros das unidades de elite do exército israelita terem também dito publicamente que o plano iria minar a democracia e mais do que isso, que não serviriam no exército se ele fosse aprovado. Isso são os aspectos conjunturais. Foi determinante também? Isto são os aspectos conjunturais. Isso é a política da semana, isso é a política dos 15 dias e a política faz todos os dias, mas quero voltar a sublinhar o que está aqui em causa, e nisto concordo absolutamente com o Vasco, é uma mudança profunda do sistema político e de garantias judiciárias em Israel. É isso que está em causa. As manifestações começaram desde logo, precisamente porque Benjamin Netanyahu, para formar o governo em dezembro, optou por uma aliança com os partidos religiosos. Isso já tinha acontecido por diversas vezes, mas com a extrema-direita, que teve uma fulgurante subida nas últimas eleições. E repito, dos 64 deputados da maioria, 13 são representantes dos dois partidos fascistas israelitas. Obviamente, há um grande movimento de radicalização à direita da sociedade israelita, que é notório num movimento para expansão dos colonatos, que abrigam já mais de 500 mil de israelitas nos territórios ocupados da Cisjordânia, e depois aquilo que é o peso cada vez mais relevante do eleitorado Haredim e dos seus representantes políticos, que têm uma vertente apolítica e uma vertente muito política para impor as suas opções de vida e a sua visão do que é o judaísmo como vivência e como religião. Aqui temos de fazer um parênteses, porque isto é absolutamente incompreensível. Deixa só uma coisa, isto é absolutamente incompreensível para as pessoas de países seculares, laicos, como por exemplo aqui em Portugal. É difícil de compreender. Esta representação haredim ultra-ortodoxa da população judaica israelita é possível compará-la com os salafitas, digamos assim, no mundo muçulmano. Há uma diferença. Enquanto os muçulmanos têm uma visão proselitista de converter o não muçulmano à sua religião, no caso dos haredim, essa visão... E uma parte mais violenta também. E uma parte de terrorismo. Também existe, por vezes, alguns movimentos não representativos da comunidade, mas existem entre os haredim, entre os ultra-ortodoxos. No caso dos ultra-ortodoxos, não há esta noção proselitista de quem não é judeu, mas há uma noção de proselitismo dentro da própria comunidade judaica. Portanto, isso é uma das questões fundamentais. E, no caso da sociedade israelita, e agora converge esta questão de fundo e estrutural com aquilo que é a política semanal, temos que esta população não participa no serviço militar. Esta população está isenta do serviço militar. E isso é profundamente contestado por toda a outra parte da sociedade israelita, que é obrigada a prestar serviço militar. Há uma exceção para os 20% da população árabe israelita que
não é convocada para o serviço militar. Mas eu acho que queres contradizer-te agora aqui num aspecto importante. Sim, força. Não, é que é o seguinte, é que tudo isto que o João está a dizer é verdade, quer dizer, estas transformações sociais estão a decorrer, o projeto sionista é cada vez menos laico. Exatamente. Mas essas são escolhas, mas o meu ponto aqui é, essas são escolhas políticas. Ninguém está a dizer o contrário. Não, estás. Não estou a dizer o contrário. Nem estou a dizer que elas são ilegítimas. Atenção, eu estou a constatar que existe isto e existe uma luta contra isto. Ok. Portanto, tal como as há uma manifestações... luta a favor disso, há uma luta contra isso. Então as manifestações não têm nada a ver com resistência ao fascismo e coisa, têm a ver com uma luta sobre policy, sobre políticas concretas e a direção da sociedade israelita. A tua condescendência em relação ao fascismo, eu posso... Não tenho condescendência. Não tenho condescendência em relação ao fascismo nem ao comunismo. Eu posso compreendê-la. Só que, na prática, não, quem está envolvido... Fascismo, na prática, quem está envolvido na luta, em breve estarás a chamar política, a social-democracia fascismo. Não estou a chamar nenhum. Eu chamo fascista a estes dois partidos porque eles apelam como também um movimento de fazer uma equivalência com a Al-Qaeda, que é uma coisa que eu acho fantástica. Eu não fiz nenhuma equivalência com a Al-Qaeda. Eu disse que as comunidades Haredim, as comunidades ultra-ortodoxas do judaísmo, têm uma visão do mundo assente no estrito respeito por aquilo que consideram ser a Halakha, a lei judaica, a lei da Torá, que é semelhante àquela que têm os salafistas no mundo muçulmano, que reclamam que o seu comportamento e a interpretação religiosa deve ser feita estritamente em função daquilo que foram preceitos estabelecidos pelo profeta Maomé no século VII. Foi isso que eu disse e não foi outra coisa. Ok. Pronto, ok. Aqui já estamos entendidos. Mas aqui, em relação ao fascismo, eu digo que estes dois partidos são dois partidos fascistas porque são partidos que estão alicerçados num movimento de massas que pretendem uma alteração do poder por meios radicais e que definem uma política racista de expulsão da comunidade não judaica, há aqui umas as declarações, por exemplo, de Smotrich, o Ministro das Finanças, foram muito claras. Deixa-me interromper-te agora aqui num aspecto mas Nuno, só dizer uma coisa, quer dizer, esta visão do João é a visão predominante no Ocidente, quer dizer, quando ouvimos falar sobre estas coisas, mas é uma visão ideológica. Mas há aqui deixem-me só interromper. Há aqui um aspecto importante que está relacionado com o que estão a dizer, que para conseguir a suspensão, no fundo, desta legislação, Benjamin Netanyahu autorizou o líder do partido de extrema-direita, não lhe vou chamar fascista, vou chamar líder de extrema-direita, o Itamar Ben-Gvir, a criar uma nova Guarda Nacional, isso é que eu acho que é uma potencial força paramilitar que vai ficar sob controle de um dos mais extremistas políticas do país. Isto é preocupante. Isso é que eu acho preocupante. Sim, a criação de uma... Quer dizer, não sabe exatamente o que é, uma Guarda Nacional, uma coisa qualquer, que pode rapidamente transformar-se numa milícia partidária ou de um grupo de partidos. Isso eu acho preocupante. Isso eu acho que pode, a partir do momento em que se enverda por caminhos dessa natureza, como aliás se fez na Venezuela e noutros sítios, isso é que é preocupante. Agora, sugerir que os juízes possam ser eleitos pelo Parlamento, e não são todos os juízes, como o João disse, são os primeiros dois e depois o terceiro tem input do Parlamento e há alguns que são cooptados, portanto não são todos os novos juízes. Quer dizer, isto não me parece... A maioria dos juízes, mesmo que seja a maioria, todos os juízes do Supremo... da eleição do todos os Parlamento. Juízes, mas não caem com o Parlamento, portanto são nomeados pelo Parlamento, mas não caem com o Parlamento. Não disse que caíam com o Parlamento. Então, mas o que é que interessa? Quer dizer, vamos lá ver, imaginamos o seguinte, o PS e o PSD, em sede parlamentar, nomeiam alguém do Bloco de Esquerda para ser presidente do Supremo, do Tribunal Constitucional, uma coisa qualquer. Quer dizer, essa pessoa ficará lá durante um mandato de X anos. Em Israel não, ficam lá durante muitíssimo tempo e
e cooptam uns aos outros. Quer dizer, isto parece-me evidente, mas eu admito que não seja. Agora, talvez se fosse mais construtivo, e vamos ver o que é que o presidente que agora está a promover conversações, talvez fosse mais construtivo fazer uma Constituição, ter uma Constituição escrita e gerar algum equilíbrio de poderes, porque isto é um problema do regime, quer dizer, um regime que não tem equilíbrios também de certa forma obriga os juízes a fazerem esse equilíbrio. O problema em Israel é que os juízes, ao decidirem, estão permanentemente a decidir de acordo com esta visão dos anos 40 e dos anos 50 do Estado hebraico sionista laico, e estão a decidir contra estes partidos religiosos. Agora, isso é perfeitamente, o que vais a dizer é perfeitamente correto. É precisamente isso. Ok, mas tanto quanto eu sei, quer dizer, os tribunais não podem substituir-se aos parlamentos para decidir o rumo da sociedade. Esse é que é o problema. Quer dizer, o Supremo Israelita está a tentar definir o rumo correto, a correção do desenvolvimento de Israel, do desenvolvimento social de Israel. E por isso exclui e tem decisões, francamente, que são é o que está, tem razão. É o que está em causa, é o modelo laico do Estado israelita criado pela esquerda sionista em 1948, modelo laico e democrático que está em causa. Para quem olha de fora, sobretudo... Um certo modelo que está em causa. A alternativa que é ao modelo laico e democrático é um peso teocrático cada vez mais acentuado. E Israel, desde 1948, que vive num equilíbrio que começou por ser aceitável para a maioria laica da altura, de aceitar alguns imperativos e algumas prerrogativas religiosas. Um exemplo muito simples, o facto de, em Israel, coisas do cotidiano, não haver transportes públicos durante o Shabat, foi aceito pela maioria laica israelita representada no Parlamento no tempo em que foram muito generosos, tiveram essa generosidade. Porque houve a noção de que há, para além de um substrato democrático e de um projeto de colonização para a criação de um Estado novo que caracterizava o sionismo, uma necessidade de compatibilizar isso com alguns dos imperativos religiosos, ou que são aceitos como imperativos religiosos por parte de uma comunidade que é cada vez maior e mais agressiva politicamente. Para quem olha para Israel de fora e vê estas manifestações com milhares de pessoas a pedirem a defesa da democracia, quem olha de fora vê também depois demolições de casas palestinianas, de prisões por tempo indeterminado, ou seja, é um bocadinho confuso ver pessoas a defender a democracia e ao mesmo tempo a não se preocuparem com outras violações da democracia ou dos direitos humanos que ocorrem no dia-a-dia. Ok, mas também era útil olhar também para o que o Hamas faz em Gaza e o que Fatah faz Uma coisa não implica não olhar para a outra. Não, eu sei que não implica, mas quer dizer, a cobertura, a fala sobre estas coisas é sempre para ter em Israel o perigo, o racismo, o fascismo, blá, blá, etc. E depois tem-se esta aceitação, não é, dos palestinianos que nunca podem fazer mal a erros, etc. Tu generalizas de uma maneira... Não, eu generalizo porque esse é o discurso em toda a Europa e isso coincide com o aumento do antissemitismo nos últimos 20 anos. Há um aumento do antissemitismo nos últimos 20 anos. E ele é promovido pela extrema-direita, sobretudo. Claro. Menos pela extrema-esquerda. Só faltava a extrema-direita. Mas quem é que anda a promover o antissemitismo? Olha, a extrema-esquerda é que nos últimos desde 1967 tem promovido o antissemitismo. Não é a extrema-direita. Quando fazia uma equivalência entre o Estado sionista e o racismo. Claro. Que aliás foi levada pelo peso ideológico na altura, nos anos 70, foi reconhecido aliás por entidades ligadas ao sistema das Nações Unidas,
que o sionismo era uma forma de racismo. Isso foi abandonado. Claro, mas, agora, o que nós temos, sobretudo na Europa, de incremento do antissemitismo, é um antissemitismo que vem do lado da extrema-direita, que já supera inclusivamente aquilo que é radicalismo segregacionista muçulmano, de origem muçulmana. O sionismo foi um movimento histórico que quis criar um Estado para a nação judaica. Basicamente é isto. Portanto, é um movimento nacionalista. E, portanto, dizer que este movimento nacionalista é racista é equivalente a dizer que todos os movimentos nacionalistas são racistas. Portanto, esta formulação das Nações Unidas, mais uma vez, não tem nenhuma consistência, mas tem dado aso a este discurso do racismo. E agora... Essa formulação foi abandonada. Claro, porque era estúpida, sempre foi. Obviamente. Aproveitando a deixa para falar das Nações Unidas, queria colocar uma questão muito simples aos dois, que é, a 1 de abril, a Federação Russa vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Recentemente, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de detenção contra Vladimir Putin. A pergunta é simples. Pode um país cujo presidente tem um mandato de captura por crimes de guerra presidir ao Conselho de Segurança da ONU? Pode e vai. Pode e vai, porque essas são as realidades da política internacional. Quer dizer, o que foi absolutamente inconcebível foi esta decisão do Tribunal Internacional. Porque coloca este tipo de problema desnecessariamente. Quer dizer, nós até podemos estar de acordo que Putin é um criminoso de guerra, mas esta declaração, que é simbólica, quer dizer, não adianta muito, antes pelo contrário, cria dificuldades na resolução e no estabelecimento da paz. E o que é que pode significar agora para o conflito, a presidência russa do Conselho de Segurança? Nada de extraordinário, depende daquilo que vier a ocorrer, porque a rotação no Conselho de Segurança faz-se numa base mensal em função da ordem alfabética. Mas é a primeira vez durante desde a guerra que a Rússia está na presidência do pelo inglês. E os 5 membros permanentes têm sempre também a sua função nesta rotação. Nós, por exemplo, teremos até ao final do ano ainda, quer os Estados Unidos, quer a China, membros permanentes, quer a Grã-Bretanha e a China, membros permanentes do Conselho de Segurança, vão presidir. Qual é a importância? É que a Presidência define a agenda e define também a convocação de reuniões em função de diversas crises e diversas emergências. E durante o mês isso estará na mão da Rússia. Isto não há como mexer. Isto revela aquilo que é uma paralisia que há a nível do próprio sistema de decisão supremo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É apenas esse tipo de situação em que um país ou um conjunto de países do Conselho de Segurança têm capacidade de bloquear outro tipo de resoluções. Isto já aconteceu várias vezes no passado e basta lembrar que houve uma lição que foi aprendida e neste caso foi pela antiga União Soviética e por todos os outros, é que no caso de não participar numa votação do Conselho das Nações Unidas, isso aconteceu durante as votações sobre a guerra da Coreia, depois da invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul, quando os dois países estavam ainda em fase de ocupação, a parte soviética, o norte sob controle soviético, o sul ainda na prática sob controle norte-americano, em que Moscou se ausentou dessa votação e então houve uma votação a favor da intervenção militar e a intervenção, aquilo que foi a guerra, a participação norte-americana, por exemplo, nessa guerra, foi legitimada por essa resolução do Conselho de Segurança. Desde então, nunca nenhuma das potências se ausentou da votação e, portanto, goza do seu direito de veto. Portanto, isto é uma daquelas consequências. O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano pode dizer que é uma piada de mau gosto que seja a Rússia a presidir ao Conselho
Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas o sistema das Nações Unidas é assim. este. E é por isso que o secretário-geral, que foi eleito com tantas esperanças aqui em Portugal, tem estado sempre sem capacidade de intervenção, apesar de ter conseguido alguns resultados positivos na mediação de alguns acordos que interessam, de facto, às duas partes. O caso da exportação de cereais e de fertilizantes através do Mar Negro e os esforços também da Cruz Vermelha Internacional e de outras organizações naquilo que é a troca de prisioneiros. Muito bem, e vamos passar então às sugestões para esta semana? Nem de propósito. A minha sugestão é um livro chamado, ainda não foi traduzido para o português, não sei se será, mas chama-se The Israeli Century, How the Zionist Revolution Changed History and Reinvented Judaism, ou seja, o século israelita, como é que a Revolução Sionista mudou a história e reinventou o judaísmo. O livro é escrito por um professor da Universidade de Tel Aviv, que também, já agora amigo meu, full disclosure, mas também foi membro do Knesset, e chama-se Yossi Shain, S-H-A-I-N, para quem esteja interessado. O livro é muito interessante porque fala justamente estas coisas que eu e o João estávamos aqui a conversar, e com alguma veemência, mas retrata como esse conceito de sionismo tem vindo a mudar e ao mesmo tempo Israel tem vindo a mudar. Portanto, é muito interessante como background para enquadrar estas manifestações e esta discussão mais lata, mais profunda sobre o papel dos religiosos e os laicos na sociedade israelita. Que é uma coisa que perpassa por tudo o que é cinema, literatura, artes plásticas na Israel hebraica. E por isso eu sugeria um dos romances autobiográficos de um dos mais conhecidos escritores israelitas de língua hebraica, Amos Oz. Ele faz parte de uma espécie que se extinguiu praticamente. Era a espécie do Partido da Paz. Ele faleceu em 2018. A obra dele está, penso que é mesmo o escritor hebraico que mais vende por todo o mundo. Ele é muito significativa daquilo que eram as ideias dessa tal esquerda que deu origem ao Estado de Israel. E a maior parte dos seus principais romances estão traduzidos em português, e um dos mais interessantes chama-se Uma História de Amor e Trevas, e é a história da sua família. É muito típica daquilo que estivemos a falar e desta evolução do sionismo. Os pais faziam parte desse movimento sionista do judaísmo do leste europeu. Eles eram gente muito culta de língua russa e polaca que emigraram para Israel. A maior parte da família de Amos Oz era uma família que estava ligada às tendências de direita dentro do movimento sionista. Aqui a parte das trevas é o problema da depressão da mãe, que se suicida quando ele ainda está no início da adolescência, e depois é a educação que ele faz. Ele corta com essa tradição de direita, vai para um kibbutz, abandona o seu nome de família, o seu apelido, Klausner, de típica origem do leste europeu, adota o apelido de Oz, coragem em hebraico, e depois é como evolui aquela sociedade numa perspectiva de esquerda sionista, da relação com os árabes, da tentativa de uma paz, que no fim ele virá a perceber que é uma paz impossível, e dá bem este aspecto de como vai mudando sistematicamente a sociedade israelita. Há muita coisa também sobre os ultra-ortodoxos, os Haredim, mas não traduzida em português, sobretudo estudos sociológicos e alguns filmes e romances que fazem um esforço por retratar aquilo. Há uma série interessante da Netflix, só que é sempre na perspectiva da rapariga que teve de fugir para ser independente da comunidade Haredim. Sobre isso já há alguns filmes, por causa da tal sensação
de estranheza, como os liberais, ou os laicos israelitas costumam dizer que quando se vai pela primeira vez a Jerusalém e se vai visitar o grande bairro de Mea Shearim dos ultra-ortodoxos dos Haredim, vais entrar noutro planeta. Aquilo é Marte. É a perspectiva que existe de um lado e do outro. É a maneira como se vêem as duas partes. Não sei se o Vasco concorda com isso, se lhe aconteceu, mas é uma experiência comum. Sim. Vais visitar Marte se fores. Isto sem nenhum desrespeito, obviamente, pelas tradições religiosas da comunidade. E em Tel Aviv é como se estivesse em Lisboa, Madrid. Exatamente, é o mundo laico. Muito bem, eu vou fugir ao tema do qual estivemos a falar para recomendar um livro apresentado esta semana, chama-se Tsunami, Trump, Trumpismo e Europa, aqui do nosso Vasco Rato, que reflete sobre a figura e a presidência de Donald Trump, que se prepara para caminhar para uma nova recandidatura. Está a caminho? Numa nova recandidatura presidencial. Olha-nos Deus, portanto, pode ser importante para o compreender. Nas bancas está também a edição mais recente da sábado, que recomenda 15 roteiros para aproveitar as férias da Páscoa no Alentejo, Algarve e Douro. Como habitualmente, podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Até para a semana.